Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bem Fazer e que alegria estar com você nesse momento. Lembrando que esse programa, ao final dessa edição, vai ficar disponível no canal, assim como outras edições passadas. Não só o Bem Fazer, mas o Bem Fazer musical e os outros programas que a Casa de Vovó Dedé produz, a TVDD, tá? A gente sempre começa a edição, com uma frase, com alguma história inspiradora, e a gente vai contar a história do Franz Kafka. Ele foi um escritor boêmio, da língua alemã, e aos 40 anos ele nunca se casou, não teve filhos. Ele passeava, um certo dia ele passeava pelo Parque de Berlim, quando ele conheceu uma jovem que chorava muito, porque ele tinha perdido a sua boneca favorita. E aí o Franz, ele resolveu ajudar a procurar a boneca, só que sem sucesso. Ele então sugeriu que continuassem procurando no dia seguinte, Então eles marcaram no mesmo lugar e assim o fizeram. Olá, gente, que alegria estar com vocês em mais uma edição. E olha só, sabe o que aconteceu depois de muita procura sem sucesso? Kafka deu à garota uma carta escrita pela boneca que dizia: "Por favor, não chores. Fiz uma viagem para ver o mundo. Vou te escrever sobre as minhas aventuras." Então começou uma história que continuou até o fim da vida de Kafka. O tempo foi passando até que, finalmente, quando Kafka retornou a Berlim, trouxe uma boneca e entregou à garota. Pois é, e de cara, a garota disse: "Não se parece nada com a minha boneca." Foi aí que Kafka entregou outra carta em que a boneca escrevia: "Minhas viagens mudaram-me." A garota abraçou a nova boneca e trouxe-a toda feliz para casa, Um ano depois, o Kafka morreu. E anos se passaram e a garota já adulta, Ela encontrou uma cartinha dentro da boneca que dizia: "Tudo que você ama provavelmente será perdido, mas no final o amor voltará de alguma forma." Que reflexão extraordinária é essa, Letícia? Fica aí para você também essa reflexão, tá? Agora é o seguinte, como saúde também é coisa de homem e se manter informado é extremamente importante para prevenir doenças, o vídeo que vamos ver agora é sobre os cuidados que todos eles devem ter durante as fases da vida. Saúde do homem. Segundo o IBGE, os homens vivem em média 72,8 anos. São mais de 26 mil dias de vida e devemos sempre cuidar da nossa saúde. Ao nascer, passamos por alguns exames importantes para diagnosticar possíveis doenças e para confirmar a saúde do recém-nascido. O médico responsável pela saúde da criança é o pediatra. O Ministério da Saúde recomenda consultas regulares do primeiro mês aos 2 anos de idade. Dos 2 aos 6 anos, as consultas devem ser de 6 em 6 meses. E dos 6 aos 10 anos, consultas uma vez ao ano. Os primeiros anos de vida requerem um cuidado redobrado na saúde do bebê e os pais devem estar atentos principalmente às vacinações necessárias como a BCG, tríplice viral, entre outras. Para auxiliar e esclarecer quanto às datas das vacinações, será entregue ao responsável pela criança a carteira de vacinação. E caso preferir, você pode utilizar o aplicativo do Ministério da Saúde. Quando o menino passa para a fase da adolescência, o médico responsável por sua saúde passa a ser o ebiatra. Esse profissional é especializado na saúde do adolescente e, além de orientações como alimentação, cuidados com o corpo e prevenção de doenças, ele pode tratar assuntos como sexualidade e dúvidas sobre drogas. Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde revela que 22% dos adolescentes iniciam atividade sexual aos 15 anos de idade. Pais e mães devem conversar abertamente com seus filhos sobre todas as questões e dúvidas que surgem na adolescência, como uso de preservativos, doenças sexualmente transmissíveis, drogas e outras dúvidas que podem surgir. Nessa fase, novas vacinas e reforços são necessários, como a vacina contra o HPV e a hepatite B. Quando o homem chega à fase adulta, novas questões começam a surgir, como paternidade e doenças como o câncer de próstata, o HPV e o câncer de pele. O tipo de câncer mais comum entre os homens é o de pele, seguido pelo de próstata. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda evitar exposições excessivas ao sol e proteger a pele dos efeitos da radiação UV diariamente. Então, use protetor solar. No caso do câncer de próstata, estima-se que em 2020 serão 7,5 novos casos a cada hora. Os fatores de risco são obesidade, sedentarismo, histórico familiar, idade, cerca de 62% dos casos são de homens a partir dos 65 anos, e alimentação inadequada, à base de gordura animal e deficiente em frutas, verduras, legumes e grãos. O câncer de próstata é silencioso e somente nos casos avançados aparecem sintomas como
dor óssea, insuficiência renal, dores fortes no corpo, dificuldade para urinar, vontade de urinar com urgência. Seu diagnóstico precoce é essencial para o tratamento curativo. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens a partir de 50 anos procurem um profissional especializado para avaliação. Homens negros devem ir aos 45 anos. Outro problema grave é o HPV. Esse vírus pode causar alguns tipos de câncer, como o de orofaringe, pênis e ânus. Além desses cuidados, também devemos consultar um clínico geral anualmente para realizar exames preventivos e tomar as vacinas e reforços necessários. O corpo do homem passa por alterações hormonais durante toda a sua vida. A partir dos 40 anos começam os efeitos da andropausa, pela diminuição da produção de hormônios sexuais. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia diz que os efeitos da andropausa não são marcados por um sintoma, como a interrupção da menstruação, no caso das mulheres. As mudanças ocorrem muito gradualmente nos homens e podem ser acompanhadas por mudanças em atitudes, humores, fadiga, perda de energia, libido e agilidade física. Os fatores que podem desencadear a andropausa são o estresse psicológico, álcool, acidentes, cirurgias, medicação, obesidade e infecções. Então, devemos sempre praticar exercícios físicos e manter uma alimentação saudável. A partir dos 60 anos é o geriatra que vai tratar da nossa saúde. Nessa fase também são necessários cuidados especiais. Devemos ficar atentos a doenças como diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, osteoporose e outras doenças. Um ótimo jeito de você evitar essas doenças é realizar atividades físicas regulares, manter uma alimentação saudável, cuidar da qualidade de seu sono e de sua saúde emocional, evitando o estresse. Os cuidados que temos com a nossa saúde permitem que possamos aproveitar a vida com mais qualidade e bem-estar. Então, cuide-se! Que vídeo bacana e interessante, né? Espero que vocês tenham mais consciência a respeito da saúde de vocês, tá certo, homens? Vocês sabem também que não é preciso esperar aí algum sintoma fora do comum para cuidar da tua saúde, né? Afinal de contas, fazer exames de rotina, né, aumenta muito a chance de sucesso no tratamento de alguma doença. É isso aí, homens, se cuidem. Bom, vamos falar agora do Projeto Casa, que é uma iniciativa que atua na autonomia e integração social de mulheres e crianças refugiadas e imigrantes em situação de vulnerabilidade. É um projeto bem especial e é o que você confere agora. O projeto Casa na Luz, que é um projeto para mulheres e crianças migrantes e refugiadas, ele foi pensado para atender as mulheres e as crianças no período que elas não estão nas casas de acolhida. A gente pensou esse projeto para elas poderem ter um espaço onde elas pudessem ter um dia tranquilo e seguro, né? E aproveitar esse momento para poder pensar, repensar a vida e as perspectivas que elas têm, né, de vida aqui no Brasil. O interesse fabricou carimbos, o ódio à toa levantou paredes, a baioneta desenhou fronteiras, a estupidez nos separou em bandeiras. Tenho um filho dessa terra, foi um amor sem passaportes. Se o gestar foi brasileiro, não me chames de estrangeiro. Cada pedra, cada rua tem um toque de imigrantes. Levantaram com seu sonho. Todas têm um sonho. Para algumas o sonho ficou distante, para umas o sonho se realizou e para outras o sonho ainda está em construção. Se o gestar foi brasileiro, não me chames de estrangeiro. Cada pedra, cada rua tem um toque de imigrantes. Levantaram com seus sonhos, país que não tem dor.
se sentir parte de algum lugar é muito importante, né? Se sentir parte de uma cidade, um bairro, saber que você tem uma casa para voltar, né? Acho que isso é fundamental. É isso aí, que projeto bacana, né, Lígia? Se você se interessou, segue as redes sociais, seja um voluntário. Bom, e para ficar por dentro de tudo que rola aqui na Casa de Vovó Dedé, o Instagram da casa, @Casa de Vovó Dedé, e do programa, Instagram, @BemFazerOficial, o e-mail projetobemfazer, @casadevovodedé.org. Inscreva-se no canal do TV Dedé, deixe seu like e ative o sininho. O programa volta já. Conheça agora mais uma ação do projeto Barra Mundo da Casa de Vovó Dedé, compartilhando ideias, promovendo arte e cultura e fortalecendo a economia da Barra do Ceará. Está construindo? Vai construir? Vai reformar? Não tem mais dúvida. A resposta para todas as questões de acabamento da sua construção está na Global Construções. Trabalhamos com material de primeira qualidade e um atendimento especializado para realizar os melhores e mais seguros serviços de acabamento do ambiente que você está criando ou modificando. Tintas das mais variadas marcas e tipos, pias, torneiras, enfim, mas todo o material mesmo para o seu acabamento e tratamento hidráulico está na Global Construções. E então, não perca tempo, venha fazer o seu orçamento na Global Construções. Avenida Leste-Oeste 4752, Barra do Ceará. Se você está indeciso na venda, compra, troca ou financiamento da sua moto, as dúvidas chegaram ao fim. A Milton Motos resolve qualquer dessas questões com um serviço da mais alta qualidade. Na Milton Motos você encontra a valorização mais vantajosa da sua moto usada e os melhores preços e condições para adquirir aquela moto novinha que você tanto sonha. E na Milton Motos você encontra tudo em peças, acessórios e serviços para qualquer necessidade de manutenção da sua moto. Procure nossos serviços. Venha conferir. Milton Motos, Avenida Leste-Oeste 4744, Barra do Ceará. Estamos de volta e agora eu te convido a assistir uma entrevista que fizemos com uma das fundadoras e diretora da Escolinha Sol, Nildes Alencar. E agora a gente vai conhecer um projeto muito especial aqui na cidade de Fortaleza. Ele nasceu em 2001 a fim de oferecer um espaço de educação para crianças de 3 a 10 anos de idade, né? E também os seus familiares, na comunidade do Caça e Pesca. A gente está recebendo aqui a professora Nildes, que vai falar sobre esse projeto. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade que nós estamos tendo de falar de um sonho realizado por um grupo de mulheres e que nós nos orgulhamos muito disso. Contamos uma história para as crianças, como iniciou aquela escola, aquela situação onde eles se encontram. Nós dizemos assim, era uma vez um grupo de mulheres, um grupo de fadas maravilhosas que se encontravam todas as tardes fazendo seus bordados, suas costuras, e sonharam em ocuparem melhor o seu tempo, que não fosse só bordando, em alguma coisa que satisfizesse e que respondesse para o mundo uma história bonita, boa, valorosa. Foi assim. Entre elas, uma das mulheres estava com seu filho, que tinha passado por um AVC, ainda hoje continua em coma, e elas queriam ocupar esse tempo, mas de uma maneira frutuosa, que desse frutos e bons frutos. Seria um asilo para pessoas idosas? Seria uma casa de recursos para as moças solteiras? Seria uma creche?
para as mães poderem trabalhar e cuidarem dos seus filhos. E nessa discussão, costurando e bordando, o sonho foi se fazendo. Elas iniciaram fazendo campanhas, fazendo rifas, fazendo bingos, jantares, pedindo ajuda aos amigos, e assim compraram terreno, e assim foi havendo a construção do sonho que elas realizaram. A Escolinha Sol é um projeto deste outro grande projeto, que é o Sol, Solidariedade, Operosidade, Liberdade. E assim surge, depois de anos de luta, de conquistas, e juntando as moedinhas, como fazia a Dona Baratinha na janela da sua casa, elas passaram a cantar para a sociedade o canto das sereias. Venham e ajudem, que aqui muitos milagres acontecerão. E assim começou a construção da escola, e assim a proposta era essa: colocar num lugar onde realmente houvesse muita carência, muita necessidade. E o sonho dessas mulheres se realizou. A escola que está lá é toda mantida desde o início da sua ideia, da primeira pedra que é colocada até o momento em que nós estamos aqui. Ela é mantida por doações, por pessoas que acreditaram no milagre, que esta varinha de condão que as fadas apresentaram para todos nós, e está lá a escola. Hoje ela tem 147 alunos, atendendo a 120 e os quebrados de famílias, que tem os irmãozinhos, e ela funciona do infantil de 3 anos até os 10, 11 anos de idade, até o 5º ano. Ela iniciou pensando ser uma creche, simplesmente uma creche, mas viu-se que as crianças precisavam de um acompanhamento, ver o seu desenvolvimento e, numa certa faixa de idade, entregar à escola pública. Então, estamos lá, esse grupo de mulheres, desse grupo, que eram 14, 2 faleceram, mas a luta continua. E nós dizemos assim, nas dunas do Carci-Pesca surge uma chama de amor. É a nossa Escolinha Sol, milagre que Deus enviou. Então, está lá no hino da escolinha, está lá registrada essa situação. Veja bem, isso do ponto de vista afetivo, sonhador, né, vamos dizer, cheio de poesias, mas do ponto de vista político, social, é uma resposta que é dada, porque a vontade mesmo delas e de todos nós que estamos lá junto é que seja visível para a sociedade como um todo que na pobreza existe pessoas bem qualificadas que precisam ter uma visibilidade de respeito maior, que elas têm que saberem o quanto elas são valiosas, o quanto elas são capazes, e a escola está dando essa resposta junto com eles, junto com a sociedade. A escolinha, tendo esse total quantitativo de alunos, ela atende o grupo que funciona na escola é exclusivo, tirado das moças e profissionais da comunidade, né? Isto é memoriando o que fez o padre Hélio Campos no início do Pirambu, né? Retirar da própria comunidade os seus valores, o seu potencial humano, intelectual, cultural, valorizar aquilo ali e não deixar que aquela faixa da cidade seja só explorada por turistas que se beneficiam, veem a beleza, é belíssimo a vista do alto do morro, das dunas, é muito bonito, mas bonito mais ainda é o que está lá e que precisa de uma ajuda, de uma presença de todos nós. Vez outra, nós fazemos cursos, nós apresentamos à sociedade o que acontece ali com aquelas crianças. São lindas as nossas crianças, como são todas as crianças,
precisam ser descobertas, visibilizadas e amadas o mais que a gente puder. Você falou você tocou nos pontos aí bem importantes, né? Sobre essa questão de onde o próprio projeto está, né? Que é um bairro que as pessoas, por questão mesmo cultural, né, acabam olhando para aquele bairro com aquele olhar, né, de que só é violência e tudo mais, quando na verdade a gente tem que entender que nesses bairros é onde tem muita potencialidade, né? Riquezas. E aí a gente encontra onde? Nas pessoas, né? Então, assim, diante disso, eu queria que você pontuasse aí, falasse sobre a importância, assim, de existir projetos sociais, como o da Escolinha, por exemplo. Olha, na nossa Constituição, né, que é a Constituição cidadã, né, está dito que educação é um direito de todos, né? E é um dever do Estado, da família e da sociedade. Não é porque nós pagamos impostos que dizemos isso é coisa do governo. Na verdade que é, porque pagamos impostos para isso. Mas o governo sozinho não governa. Tanto que não governa que nós escolhemos os nossos governantes e os nossos legisladores. Então, significa que nós atuamos, que nós somos, se não somos, devemos ser governo. Para quê? Para poder termos o direito, mais ainda, de cobrar. Cobrar uns dos outros, né? Porque quando a gente pede, de uma certa forma, nós estamos cobrando. Fulano, você pode nos ajudar nessa rifa para comprar um ventilador para a escola? O que é que nós estamos fazendo? Pedindo. Mas o que é que tem nas entrelinhas disso aí? Pelo menos para nós que refletimos muito sobre isso. Você já contribuiu com a sociedade, fora aquela que é lei, aquela que é a sua doação, que é a sua generosidade, é o seu potencial que você está desenvolvendo? Você já fez isso? Não. Pois ajuda. A gente não diz essas palavras, mas nas entrelinhas está havendo um convite, um apelo e uma denúncia, né? Se estamos pedindo, estamos denunciando que algo está faltando. Isso é um discurso político que não é traduzido por narrativas, mas por ações. Isso educa, interessante, isso aflora. Vai lá na escola, vamos lá ver, vamos fazer uma festinha, convidar. Chegando lá, o que é que você vê? Um espaço milagroso, que nem uma varinha de condão, né? Belíssimo, tudo que tem do bom e do melhor está lá dentro. Por quê? Porque quanto mais a pobreza, mais dignidade para o ser humano. Quanto mais a criança está envolvida num ambiente que não é saudável para ela, mais se tem que criar um ambiente bonito, limpo, asseado, gostoso, amoroso, para ela se desenvolver, para ela poder aprender. Ela só aprende dentro disso. Então, nós usamos, digamos assim, não está traduzido no papel, mas a prática e a ação umas com as outras, as mulheres e as pessoas que nos ajudam, elas começam a perceber isso. Isso é revolucionário também. Isso muda as pessoas. E a gente acredita nisso, né? Eu não estou no partido político, mas eu estou no partido humano. Eu estou no partido da sociedade que precisa ser salva. Não tem discurso mais bonito do que esse. É assim que a gente funciona. Agora, senhoras que são elas, têm dinheiro, umas são empresárias, outras amigas de empresários, outras não têm nada, têm a profissão, né? Um professor aposentado não tem recurso para manter, mas tem a sua doação. A professora que está lá ganhando o seu salário, ela é da comunidade, ela acredita nisso também. Então, isso vai pegando, é como uma epidemia, né? Vai somando e termina
um belo dia, né? A gente sentindo que está valendo a pena. Fora a vaidade interior que a gente tem, gente. É bom a gente fazer o que é bom. Exato. Não. E uma das vantagens também, claro, né? Quando você tem vários projetos bacanas, revolucionários, né? Você foi muito feliz na sua palavra, mas, por exemplo, a própria comunidade se sente pertencente dela, né? Porque tem gente que é de determinada região e não gosta daquele bairro porque tem seus motivos. Mas e nem quando sabe o que há ali, né? E às vezes nem sabe o que é desenvolvido lá dentro, né? Então isso é bacana porque a própria comunidade, quando ela também participa, né? Porque não é só ela estar ali na comunidade em si, é ela participar desses projetos, colaborar, né? E é muito bacana isso. Eu vejo isso que você está colocando é a pura verdade. Porque o que nós representamos ali para aquela sociedade? Nós representamos uma pessoa semelhante a eles. Passamos pelas ruas como um elemento fixado ali. É da nossa escolinha. Quem é? É a professora da escola, é uma senhora da escola, é uma das senhoras que contribui para manter aquela escola ali. Então, eles têm aquilo ali como... E outra coisa, que a escola pública era para ser assim. Era para ser dessa forma. Não é porque não queiram, não. É porque a organização da nossa cadeia de ensino, uma escola aqui e outra ali, não há um planejamento. Quer dizer, desde o início a gente faz as coisas que não são tão acertadas, né? Por quê? Porque onde a escola deve ser colocada? Onde a comunidade se concentra. Para quê? Para facilitar a sua chegada, o acesso à escola, para facilitar a vinda dos pais à escola. O pai que chega à escola, que vem do seu emprego, que vai pegar o seu filho, o tempo que ele passa naquela escola, que ele se aproxima, ele entra na escola, a escola é dele, a porta está aberta, ele vai buscar o filho lá dentro. Ele não está lá no portão, ele espera, na verdade, que o portão abra, mas a escola é dele, ele entra, ele vai buscar seu filho lá, ele pega. Então, no nosso sistema educacional, é uma escola aqui, outra acolá, onde se deu uma brecha do espaço para poder fazer uma escola, onde tem uma sobra. Mas quando a escola é pensada e colocada, formando uma cadeia, essa começa, aquela continua, aquela outra continua, a coisa se arruma melhor. Nós não tivemos planejamento para isso. Agora que vai se começando, né, a ver que isso é importante. É importante. Para não estar gastando dinheiro, sabe com o quê? Com transporte escolar. Até porque o transporte escolar, que leva a criança à escola, na verdade, ele é um auxiliar. Porque a criança que mora numa duna e a escola está lá embaixo, como é que ele sobe e desce essa duna à noite para chegar à escola? Ele chega cansado na escola. Tudo bem, o transporte. Mas que as escolas estejam sempre à disposição, que a criança tenha acesso fácil a ela. Então, isso vai pegando, isso vai se entranhando, a comunidade vai aprendendo, né? Aprendendo que aquele espaço é da comunidade, usar a escola para fazer seus festejos, para fazer seus casamentos, não é verdade? Para fazer 15 anos, se quiserem. A escola ela é o espaço educacional. Quando a gente fala educacional, não estamos falando só no letramento, não. Só no cultural, não. O educacional é nas atitudes, no relacionamento, nos valores que ela vai aprendendo a ter da sua comunidade. E ela passa a amar tanto a criança como os familiares, como nós que estamos lá dentro, a amar aquele espaço e dar valor a ele. Aí a gente diz, eu tenho raízes. Eles dizem, eu tenho história, eu tenho um lugar. Porque isso, gente, é fundamental. Isso é político, isso é conscientização, certo? Então, não há força nenhuma que arranque, né, as raízes de uma pessoa que ela firmou
com o seu povo, sua sociedade. Essa é uma das questões fundamentais que se tem. E nós vamos aprendendo uns com os outros. Por exemplo, eu chego aqui hoje e vejo esse espaço aqui, né? E faço logo um comentário. Puxa, como conseguiram? Como foi? Porque vai havendo a troca, vai havendo a curiosidade, então leva para lá. Olha, lá onde eu andei estava assim, assim, assim. São essas questões que são importantes, que a gente não discute. Eu fiquei emocionada e o meu grupo, que é o grupo das mulheres, também. Puxa, nós vamos ter a oportunidade de falar da Escolinha Sol, de falar que tem mulheres ligando isso, que elas não estão só nos gabinetes, não, que elas estão preocupadas com o seu povo, com a sua história. Também não está só preocupada, não, vamos trabalhar nessa comunidade, porque eles vão crescer e não vão assaltar nossas casas, não precisar estar cadeado nas portas. Não é por isso. É porque a criança que está ali é um ser tão digno e tão lindo quanto daquela que está naquele apartamento de alto luxo, num dos bairros mais chiques. Está percebendo? Então, essas questões aí são muito, muito trabalhadas. Por isso que se sente felicidade, por isso que não tem dinheiro que pague, não tem discurso nenhum que vá derrubar aquilo ali. A professora Nil diz assim, às vezes o que falta é apenas oportunidade, né? E assim, muitas já existem, outras estão para existir, e é graças a projetos como a Escolinha Sol, né, que essas oportunidades elas são dadas para as crianças, adolescentes, né? A gente está falando apenas de primeira infância, mas aí é também onde começa, né? Então, para encerrar esse bloco, eu queria que você deixasse as suas considerações finais e agradecer a sua presença aqui com a gente, viu? O meu agradecimento vai em anunciar, dar a boa nova, né? Dizer o que é possível se fazer pela nossa criança cearense, nascida aqui em Fortaleza e outras que vierem, e onde tiver. Primeiro, é possível a gente mexer com a sociedade e transformá-la. Basta a gente querer. É possível. Depois, não tem preço o trabalho que se faz. E dizer ainda que esse trabalho só é possível também porque muitas vezes a pessoa dá a sua colaboração financeira e não sabe, né, o grande mistério que está sendo revelado diante daquele valor, às vezes pequeno, mas significativo que foi dado, outros valores grandes. Que, volta, pode achar até, é dando mesmo que se recebe. A gente só tem retorno se a gente der ou se der. Se eu não posso dar dinheiro, eu dou alguma outra coisa mais. O dinheiro, porque ele é organizado, né, elaborado, administrado para uma ação, né, revolucionária, que é a educação. Depois dizer que as mudanças, elas são visíveis para nós. Quando a escolinha começou, que nós conversávamos com as crianças, e a gente sempre faz a nossa prática, a nossa experiência, o que é que vocês pretendem ser? Já os maiorzinhos. Não desvalorizando nenhuma profissão, mas o nível das profissões a gente via que era semelhante às incapacidades que não foram desenvolvidas para que elas se tornassem capazes. Quero ser faxineira, vou ser cuidadora de criança, babá, né, que a palavra ainda é essa. Quero ser manicure, tudo bem, não tem problema nenhum. Maravilhoso. Então, vamos profissionalizar, digamos assim. Passado o tempo, porque está com 16 anos, e de 8 em 8 anos, nós entregamos uma classe para outra escola maior e que já temos crianças
que fazendo o curso médio, já algumas entrando em faculdade, das que passaram pela escolinha. Mas hoje, você entrando no 5º ano, no 4º ano, pergunta para eles o que é que vocês querem ser. Quero ser advogado, quero ser nutricionista, quero ser enfermeira, quero ser professora. Está percebendo? Quer dizer, as famílias entendem que elas têm o direito de terem acesso às profissões mais elevadas, às profissões que exigem menos estudo, mas que elas podem alcançar, que elas querem ser médico, pesquisador. Então, onde isso? Aprendendo na escola, na convivência, nas dramatizações, nas brincadeiras, certo? Então, cada escola que surge nesse contexto e com essa visão, com essa intenção, é um espaço de libertação. Nisso aí, a gente vê que Paulo Freire estava e está ainda certíssimo. O caminho da libertação é a educação. Por quê? Porque a gente mexe com o intelecto, com a realidade, com a socialização da criança, com a discussão dela, com os pais dentro da escola. Algum festejo que a gente faz e que vamos fazer um jantarzinho para os pais. E eles, com o prato na mão, o garfo e a faca, diz: eu nunca pensei na minha vida de comer como se come nos bufês, porque tinha as mesas postas. Quer dizer, você já imaginou o que é você possibilitar as pessoas se sentirem, né, importantes, valorizadas, capacitadas para isso, só não tinham oportunidade? É isso que a contribuição que muitas a gente vê pedindo, as pessoas pedem, que ajude a associação tal, ajude isso, e a gente não dá valor. Não sabe que atrás disso tem um grupo trabalhando, tem uma equipe que está todo dia, que está fazendo aquilo, milagres com aquilo que vem às mãos, essa nota, essa moeda, esse depósito que você fez num carnezinho, numa tira de papel, seja lá como for. Então, o que eu quero dizer, estou fazendo esse discurso assim, para sensibilizar mesmo, para dizer, deem. Se eu não posso dar em dinheiro, então eu vou me dar também, vou me dar um pouco. Contribuam, façam isso, porque daqui, se isso continua e vai incentivando aquele outro grupo fazer, aquele outro fazer, nós estamos com a base da sociedade calçada. O calçamento, isto não vou dizer que é a pedra tosca, por quê? Porque o homem, lá no nascedouro dele, é aquela criança que entrou na escola. Ou é aquela criança que não conseguiu entrar na escola. O nascedouro da humanidade, em termos de valores, de valorização do homem, está ali naquele nascedouro. E o nascedouro está nas creches e nas escolas, não está no outro canto, não. E na família, lógico. É isso que eu queria dizer, pois façam as doações. Estamos pedindo em nome de todas as associações que existem. Estou feliz de estar dentro dessa aqui, belíssima, né, também. E que procure visitar Escolinha Sol, Rua Jamaica, número 410, né? A Rua Jamaica 410. 410. Está aparecendo aqui na tela para você. Ah. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, que conheceu, isso é só um pouco da história, né? Porque indo lá, você conversa o dia inteiro, né? Então, a gente faz esse convite para você que quer lá colaborar, conhecer de perto esse projeto, viu? Sinta-se à vontade para ir lá. Muito obrigada mais uma vez pela participação, dona Eu que digo, obrigada mesmo, de verdade. O que tu gosta mais aqui na escolinha? As atividades extras que muitas escolas não têm, tipo capoeira, informática, aula de vídeo, filmes. A gente assiste aqui, aprende a mexer na internet, mexer nos computadores. E essa escola oferece essas coisas por meio de doações,
que é muito difícil, tipo, ela chegou aqui, deu muito trabalho, todo mundo trabalhou muito, então essa escola é 10 pra mim, é uma das melhores escolas. Muito fofa, Nildes, né? Um beijo para você, viu, querida? E para você que está acompanhando o programa, gente, não esquece também de acessar as redes sociais da escolinha, né? E ajuda aí da maneira que você puder. Se você quiser ir lá fazer uma visita, a porta está aberta para te receber, tá bom? E também ser um colaborador. A gente fala agora de um serviço de transmissão, né? Que é oferecido aqui pela Casa de Vovó Dedé. Para você ser assinante, basta você pagar um valor muito simbólico de R$ 9,90 e todo esse investimento possibilita aí que os jovens, né, continuem participando das aulas de forma gratuita aqui pela Casa de Vovó Dedé, tá? É o www.ddflix.com.br. Seja você também um assinante e um colaborador aqui da casa também, né? Afinal de contas, fazer o bem sem olhar a quem dignifica o homem, né? A gente vai encerrando esse bloco por aqui. Fica aí, que tem muito mais coisa para você, tá? Conheça agora mais uma ação do projeto Barra Mundo da Casa de Vovó Dedé, compartilhando ideias, promovendo arte e cultura e fortalecendo a economia da Barra do Ceará. Você sabe que a Filadélfia Barbearia trata os seus cabelos dentro dos padrões do visagismo. Isso quer dizer que, por lá, o atendimento leva em consideração seu jeito de ser para executar um corte e tratamento capilar de acordo com todas as suas características pessoais. Na Filadélfia Barbearia, esse é o ponto máximo do seu atendimento. E tudo é feito dentro de um ambiente preparado com o que há de mais moderno. Cada profissional que atende você está preparado em cursos internacionais, usando produtos das melhores marcas para seu visual ficar do jeito que você deseja. E na Filadélfia Barbearia, todo cliente é muito, muito especial. Visite e se torne mais um cliente especial da Filadélfia Barbearia. Nosso endereço é a Avenida Leste-Oeste 5009, na Barra do Ceará. A Sorria Leste conhece a importância de um sorriso bonito, mas tem certeza de que a saúde bucal é bem mais do que isso. Ela é um investimento na saúde de todo o seu organismo. Para isso, está pronta para atender a todos com um tratamento de alto nível em condições acessíveis a todos. Com a avaliação gratuita, a Sorria Leste preparou-se para oferecer o melhor tratamento ortodôntico, da extração ao clareamento, da elaboração de próteses aos tratamentos de canais, chegando à harmonização facial e todo o tipo de cuidado que lhe garanta o mais belo sorriso. Sorria Leste, a clínica dentária que lhe assegura a saúde bucal perfeita nas melhores condições econômicas. Avenida Leste-Oeste, na Barra do Ceará. Ótica Rubi. Com 23 anos de experiência e 13 anos atuando na Barra do Ceará, a France, técnica em ótica e contatólica, tem todo o conhecimento para te auxiliar na melhor escolha para a sua visão perfeita. Óculos e lentes de contato sob medida. Venha para a Ótica Rubi e se encontre com o seu melhor visual. Olá, estamos de volta com mais um bloco do Bem Fazer e agora você conhece uma associação sem fins lucrativos formada por familiares de pessoas com autismo. Eu falo do Fortaleza Azul. E para falar mais a respeito da associação, a gente recebe aqui a Kátia Miranda. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sou Kátia Miranda. Estou aqui representando a Associação Fortaleza Azul, né? Uma associação, como você bem falou, sem fins lucrativos, né?
composta hoje por 300 familiares, né? E é uma associação que ajuda muito as famílias, né? Tem projetos relacionados à natação, que é importante para a pessoa com deficiência, projeto para as pessoas jovens autistas, porque geralmente pensam que a pessoa autista é só criança. Não, mas ela cresce, ela fica adulta, ela fica adolescente e ela continua precisando de suporte. Então, essa associação foi criada... Algumas mães estavam nas recepções, né, esperando seu filho do atendimento, né, com as terapias, e começaram a conversar, ver as dificuldades, né, e essas mães se juntaram e construíram, né, formaram essa associação, que hoje abraça 300 famílias, né, com projetos de inclusão, de acessibilidade, né, muito importante para os familiares de pessoas com autismo. Kátia, como é lidar com essas pessoas com tal deficiência? Bem, eu, né, tenho um filho com autismo, né, hoje ele tem 11 anos, então são pessoas, né, o que a gente tem que dizer é que são pessoas com características diferentes, né, às vezes eles têm alguns hiperfocos, eles têm algumas estereotipias motoras, né, uns não conseguem se comunicar, inclusive o autismo tem essa condição, né, a pessoa autista é uma pessoa que tem dificuldade na comunicação social, né, tanto verbal como não verbal, e o comportamento, né, que às vezes pode ser estereotipias motoras, vocais. Então, é normal. Quando você... para mim é comum, porque eu só tenho um filho com autista, então a minha experiência é com ele. Então, para mim é natural. Eu queria que você falasse, assim, como foi para você receber o diagnóstico, né? Bem, meu filho já, desde de novinho, né, ele teve alterações nos exames, no teste do pezinho, então, desde muito cedo, ele é acompanhado com a neuropediatra. Então, não foi para mim surpresa, né? Eu já percebia, né, observando o desenvolvimento típico de uma pessoa, ele não estava dentro do padrão, né, do desenvolvimento. Então, eu percebi que ele tinha algo diferente, ele estava atrasado nesse desenvolvimento. Então, quando eu recebi o diagnóstico, para mim foi apenas um nome, né, e então eu passei a buscar novas informações, conhecer, né, sobre esse assunto, que eu não sabia nada de autismo, para poder ajudá-lo melhor. Uhum. Agora, assim, existe uma questão muito forte, assim, né? Na questão do preconceito social. Ainda existe muito, né? Embora se tenha falado muito, embora tenha se colocado que é apenas um diagnóstico, assim, né? Não é uma coisa de 7 cabeças. É possível, sim, conviver com pessoas com autismo. Precisa apenas dessa consciência e tudo mais, não é isso? Isso mesmo. Infelizmente, ainda hoje, né, existe muito preconceito, né, existe muito capacitismo em vários setores da sociedade, né? Por isso é importante nós, pais, nos empoderarmos, conhecer um pouco mais sobre o autismo e os direitos da pessoa com autismo, porque ela é uma pessoa, então ela tem o direito de estar na escola e ser bem cuidada na escola, ela tem o direito de estar no shopping, ela tem o direito de estar num médico, num dentista, né? Então, todos os profissionais devem entender o que é o autismo e saber como lidar, porque é uma pessoa. Realmente, ela tem uma condição diferente, ela sente diferente por várias questões sensoriais, né? É um cérebro totalmente diferente, certo? Mas não é, como você falou, não é um bicho de 7 cabeças, é uma pessoa, certo? Que precisa ser respeitada as suas particularidades, né? E precisa ser oportunizada para que tenha as condições para se desenvolver, como qualquer outra pessoa. Assim, eu já escutei muito, e como você falou uma palavra que é hiperfoco, né? Que é quando a pessoa tem aquela superatenção em determinado lugar. Você estava falando nos bastidores que seu filho, ele conhece todas as marcas de carro, né? E são pessoas extremamente inteligentes, né? Agora, apesar disso, é muito desafiante também, não é? Desafiador, por conta que, por exemplo, falando do hiperfoco, né? É bom a gente usar esse hiperfoco a favor dele, né? Por conta, vamos dizer, meu filho não quer ver uma determinada cor, não quer comer ou não quer tomar um banho. Aí você já usa o hiperfoco dele, pega um carrinho, diz que é a marca da Chevrolet, que ele decorou todas as marcas, né? Então, usar esse hiperfoco para ajudar e para que ele aprenda outras coisas, né? Para quem não sabe o que é o hiperfoco.
Pronto, é você, o que ela acaba de dizer, né? É você gostar de algo excessivamente, né? Tem algumas pessoas com autismo que gostam muito de dinossauro, eles sabem tudo sobre o dinossauro, né? Então, assim, geralmente eles sabem tudo sobre aquele assunto, mas em relação a outra coisa eles já têm dificuldade, né? Mas nem todos têm um hiperfoco. Eu estou vendo aqui um livro, né, O Autismo em Minha Vida, escrito por você. Queria que você falasse dele, né? Queria que você falasse como foi que surgiu a ideia, por que você resolveu escrever esse livro. Bem, o livro O Autismo em Minha Vida, relatos de uma mãe atípica que aprende mais do que ensina, né? É questão de muito orgulho para mim, né? Porque aqui fala um pouco, conta um pouco da nossa história, né? Conta um pouco sobre o nosso aprendizado, sobre as nossas batalhas, sobre as nossas dificuldades, mas sobre as nossas vitórias. Porque você ter uma pessoa com autismo em casa é difícil, não é fácil, não vou dizer que é fácil, principalmente quando você não tem condições financeiras para dar, né, um suporte, porque a pessoa com autismo precisa de terapias, né, e tudo isso tem um custo, né. Então, mas a gente consegue, né, com amor, com dedicação, né, aceitando, né. Então, eu costumo dizer que a pessoa autista vai ser aceita na sociedade depois que o pai, a mãe, a pessoa que cuida, né, que pode ser a tia, pode ser uma avó, ela abraça ele por completo, independente dele ter autismo ou não, ele é uma pessoa que ele precisa, né, de acompanhamento, mas precisa principalmente do seu amor, incondicionalmente, certo? Então, o livro fala de relatos, né, vividos, às vezes, por exemplo, tem aqui falando do banho de chuva, né? Nesse banho de chuva, eu tirei um aprendizado grandioso. Às vezes, a gente não observa o quão a gente pode aprender em várias situações, né? Muitas mães de pessoas com autismo dizem assim, a gente comemora o mínimo, mas não é o mínimo, é gigantesco. Quando ele disse mamãe, pela primeira vez, ele tinha 5 anos. Ele repetia a palavra mamãe, mas ele olhar para mim, me reconhecer como mãe e dizer mamãe é muita coisa. Eu lembro que eu fui pegar ele no Infantil 5. Ele olhou para mim e disse, mamãe. Gente, foi emocionante. Então, eu me ajoelhei na mesma hora, na frente de todos, e agradeci a Deus, porque é muito importante, porque eles têm essa dificuldade, né? Então, cada avanço, cada conquista é gigantesca. Perfeito. Um fato curioso desse livro é que esse desenho, né, a capa, foi teu filho que fez. Como foi, assim? Por que você já foi proposital? Ou qual é a história que tem por trás desse desenho? Esse desenho aqui eu até me emociono, porque esse desenho foi o primeiro desenho que Osiel fez, né? Sem eu precisar pegar na mão, que a pessoa autista tem essa dificuldade. Então, inicialmente, você tem que dar um suporte, né? Então, eu tinha que pegar na mão, eu tinha que escolher as cores, eu tinha que dizer, faça isso primeiro, faça isso. E esse desenho, ele assistiu um filme da Peppa Pig, né, onde o Papai Pig fazia esse mesmo desenho. Se você procurar, você vai ver que é igual. E o desenho, ele cai no chão e os patos passam, e aqui é as pegadas dos patos. Então, até a pegada do pato ele fez, né? Então, ele fez o chão, ele fez o céu, ele fez as frutinhas e fez a pegada dos patos. Tudo sozinho. Detalhe, né? Isso, sem eu pegar na mão, sem orientar, escolher o cor, né? E nesse dia ele pintou parede, ele pintou papel, ele pintou blusa, ele pintou tudo. Foi uma semana, porque eu acho que ele ficou super feliz de ter aprendido, né, e pintar essa arte. Então, quando ele vê, ele lembra, né, e ele diz cada detalhe. Então, isso aqui é conquista, é vitória, então tinha que ser a capa do livro, não tinha como. Quando o livro foi lançado? Foi agora em junho, foi em junho, foi no Shopping Benfica, pela editora Prêmios. Ele está em todas as livrarias? Não, tem na editora Prêmios e também você consegue comigo. Perfeito. Assim, a gente percebe, né, essa força que você tem, né, essa propriedade para falar do amor. O amor é suficiente, né? Kátia, e para as pessoas que querem se associar, né, à instituição, como é que elas fazem para participar? Isso mesmo, estão todos convidados a conhecer a Associação Fortaleza Azul, né? No próprio Instagram, você pode entrar lá na bio, né?
Tem tudo. Você clica lá e você vai ver como você se associar, aí você vai conhecer os projetos, né? Tá tudo lá muito bem explicadinho. E será um prazer receber todos. Na bio tem também o documentário que foi feito, né, sobre autismo bem completo. Conheçam lá, quem não assistiu ainda o documentário, assistam. Perfeito. A instituição ela também vive de doações? Ou é apenas com o recurso que os associados... Ela recebe, sim. A associação está aberta, né? Ela acolhe, né? Várias instituições que queiram contribuir, que queiram, né, ajudar, né? Estamos de portas abertas. Queria que você deixasse uma mensagem, né? Uma mensagem de força para aquelas famílias que ainda não aceitaram ou ainda estão nesse processo de aceitação. A mensagem que eu deixo é que amem seu filho incondicionalmente. Aprendam o que é autismo, né? Se empodere dos seus direitos e lute pelos direitos do seu filho. Seu filho tem o direito de estar em todos os espaços, né? Seu filho é uma pessoa importante para você e esse amor tem que prevalecer sempre. É isso aí, muito obrigada mais uma vez. Gente, é com essa mensagem de amor que encerramos o programa. E não esquece de acessar nossas redes sociais e conferir tudo o que rola por aqui. O nosso Instagram, @BemFazerOficial. O e-mail projetobemfazer@casadevovódedé.org. Inscreva-se no canal da TV Dedê, deixe seu like e ative o sininho.